A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Lucas 1,46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. A gente vê aqui, quando a Maria, nesse cântico, ela declara algo muito importante. No versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe, isso mostra que a Maria era um ser humano como eu, como você. Foi privilegiada em poder gerar o Filho de Deus? Sim, com certeza. Mas ela era um ser humano que também precisava de salvação, tanto quanto qualquer outro ser humano. Tanto que ela diz aqui, Jesus é o meu Salvador. Entenda isso. Jesus é o nosso Salvador e era o Salvador dela também. Quando a Maria faz essa declaração, o que ela está mostrando? Ela está mostrando que ela não era um ser igual a Deus. Ela não era Deus. Ela gerou o Filho de Deus. Sim, por obra e graça do Espírito Santo. Mas ela nunca foi Deus e nunca será. Porque o próprio Senhor Jesus, lá no livro de Mateus 4,4, vai dizer: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. A Maria reconhece que ela precisava de um Salvador e que Jesus era também o Salvador dela. Observe isso com bastante atenção. Vamos continuar então? Lucas capítulo 1, versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. A gente viu, nós lemos, que ele ficou mudo, né? Por causa da sua atitude de incredulidade. Mas agora ele demonstra que ele crê em Deus, que ele crê naquilo que o Senhor falou com ele, e então declara: o seu nome é João. Não seguiu o costume das famílias de dar o nome do pai para o filho. Ele foi e deu o nome conforme a direção que Deus havia dado. Sim, existia um propósito na vida daquela criança e tinha que ser o nome de acordo com esse propósito, João Batista. E assim nós vemos esse propósito se cumprindo e os pais também sendo fiéis àquilo que Deus os revelou. É necessário que os pais também perguntem a Deus qual é o propósito desse filho, né, que o Senhor está nos dando, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então é dele, para um propósito de Deus. E nós, como pais, vamos apenas ter a missão de cuidar, de zelar por esse propósito, né, por essa criança, para que esses propósitos de Deus se cumpram na vida dela. Exatamente. Vamos ler agora o versículo de número 67 em diante. Lucas, capítulo 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo,
e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Nós vemos assim Zacarias sendo usado por Deus agora, não como pai, mas como um sacerdote, para ministrar uma bênção sobre a vida de seu filho, declarando sobre a vida dele aquilo que iria acontecer. O quanto ele seria uma bênção, o quanto ele seria usado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Salvador Jesus, que logo a seguir estaria nascendo também e que viria trazer a salvação a esse mundo perdido. E assim a gente conclui então a leitura do primeiro capítulo do livro de Lucas. E assim vamos prosseguindo, né, Cristiane? Nesse propósito de nos alimentar com a palavra, que você que nos acompanha continue acompanhando sempre essa leitura e sendo assim edificado. Amém. E assim terminamos com esse versículo 68 destacado. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Esse era o propósito de Deus, de enviar João Batista como profeta e o Senhor Jesus, Maria gerando Jesus, que seria aquele que remiria o povo de Israel dos seus pecados. Deus abençoe a todos. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.